A gente tá falando do Tite e tal. Todo clube que você passou, obviamente, que foi importante. Indiscutível. Mas teve algum que foi assim, que você falou, pô, que legal tá aqui vestindo essa camisa? Ou não, pra você tudo igual, tudo a mesma coisa? Ó, aí que tá um detalhe. Às vezes, Ulisses, a sua pergunta não vai nesse sentido, mas muitas acabam vindo do tipo assim, querendo que você tome partido. Quem que é melhor, quem que é maior, ou Corinthians ou Inter. Não quer dizer que é maior o Corinthians ou Inter. Isso, momento, não é nada disso aí. Não tem nada a ver. É o que você viveu. Até porque uma coisa na vida que eu acho que é importante demais é gratidão. É lógico. Então, se eu falar realmente lá do início, tudo igual você falou foi importante. Eu fiquei 9 anos no Inter. Eu sou do Paraná, sou corintiano de criança, numa família palmeirense, né? E tive a oportunidade depois de jogar. E o Corinthians me carimbou de falar, poxa vida, você não foi só campeão lá, aqui também acabou acontecendo. Então eu tenho sim realmente o carinho já de criança pelo Corinthians e naturalmente a importância do Inter, ela é notória, pô. São mais de 300 jogos lá e 9 anos vivendo e que acabou me projetando. Como é que eu não vou falar do Guarani? Eu tenho realmente um sentimento de... Eu tenho isso, cara. Eu nunca consegui, Ulisses, só pra você ter ideia, eu no final de 2003 eu poderia ter colocado o Guarani na justiça para vir pro Corinthians, até. Falando com o Neto. Eu não consigo, velho, fazer isso, igual até alguns atletas têm, não tô falando aqui também demagogia. O cara entra na justiça pós-carreira, o clube agiu contigo, se ele ficou devendo para você 10 dias de trabalho, cobra 10 dias de trabalho. Não vou cobrar hora extra, domingo, hora que eu fiquei fora. Entende? Então isso comigo nunca teve problema, porque realmente eu fui muito feliz nos momentos que eu tive, nos clubes que eu tive, com as pessoas que eu estive. É isso aí. É uma marca grande. A torcida do Corinthians é bem diferente, né? É diferente. Mesmo? É diferente. Aí tem esse lado. Tem esse lado que você jogar a favor é bem melhor do que jogar contra. É lógico. Bem melhor mesmo, né? Os títulos que você teve, por exemplo, o Corinthians. Você chega campeão no Corinthians da Libertadores da América. E o Mundial, o que aconteceu? Então, nós ganhamos o Brasileirão. Eu não tinha ganho ainda. Isso. Vem pra Libertadores inédito, que quando eu vim, aquele negócio. Pô, o Corinthians é gigante. Mas só que tem essa história pra escrever que eu falo, caraca. Eu julgo o time do Corinthians, um exemplo, o time lá de 98, 99 do Corinthians, de repente o melhor da história do Corinthians. Alguém pode discordar ou não, aquele time que não ganhou a Libertadores era muito bom. Era muito. Invicto. Só isso. Impressionante. Não perdeu um jogo. Aí você vem poder fazer parte disso. Eu sou de uma geração, Ulisses, que ainda não se ganhava tanto dinheiro no futebol. Então, depois dos 27 anos, aos 27 eu fui para a Rússia e o euro ainda era 2,20. Eu não peguei o euro a 5. Ganhava-se bem, um pouco melhor, mas já com 27 anos. Quando eu venho para o Corinthians, eu tinha um baita de um contrato bom com o Corinthians. Só que daí vem uma proposta do Qatar, eu falo, caramba. E eu lembro, pelo respeito, tudo e gratidão que eu tenho até hoje pelo Andrés, eu chamei ele para conversar, para pegar uma ideia dele, o que ele achava. Antes ainda da semifinal chegou essa proposta do Qatar. E eu conversei com ele, ele falou, Alex, tudo depende do que vai acontecer, nunca deixa de pensar na sua vida futura. Você ficar aqui é um prazer, se você sair campeão da Libertadores, essa porta está aberta para você, como acabou acontecendo pro resto da vida. Tá bom, ficou aquele negócio na minha cabeça, falei, eu não vou dar resposta agora antes do final da Libertadores. Como ganhou a Libertadores e era o melhor momento para estar aqui, nem eu, nem minha esposa, ninguém queria ir embora. Só que eu falei, caramba, que hora que eu vou olhar pro dinheiro eu indo para 31 anos? Então, de certa forma, eu olhei pelo dinheiro e lá atrás eu já falei isso. E foi uma decisão, eu acho que errada minha, porque jogar um Mundial de Clubes ainda também pelo Corinthians, que na época a gente vendo que era um Chelsea, não era... Ia demorar quanto tempo? Esse é o detalhe. 6 meses? 4 meses. 4 meses. Então, não dava para segurar? Com certeza dava. Por isso que eu já dei entrevista agora recente, até no dia do aniversário do clube, falando que foi a decisão mais burra que eu tomei. Por quê? Se eu fosse pro Mundial, um mercado como o árabe, ele ainda ia me querer. Eu podia ir para lá depois do Mundial tranquilo. Lógico. Só que eu fiquei pensando nessa merda do dinheiro, essa é a verdade. E depois lá eu pude ver que realmente não vale tudo por dinheiro, porque lá eles me trataram de uma maneira, depois dos primeiros 6 meses meu ali comigo e minha família, que eu não desejo para ninguém, assim, sabe? Uma pobreza de situação, como me obrigando a sair de lá.
não deixando eu entrar na minha casa com a minha família, me mandando para um lugar onde não tinha água, não tinha talher. Por que é isso? Eles fazem isso para te pressionar a sair. Só que é como se eles tivessem me oferecido algo e eu não tivesse aceitado, no sentido, eu vou ficar aqui sentado no meu contrato. E não foi isso. Eu ofereci coisas para eles e eles não quiseram. Só que quando eu chego lá, daí o Abdel, que era o tradutor, ele falou, Alex, os caras não querem que você vá para casa. Mas eu pensei assim, eu falei, Abdel, não tem problema, cara. Eu tenho, graças a Deus, mercado. Eu junto minhas coisas lá e enquanto, né? E saio. Só que quando eu chego, ele me pega no aeroporto, ele me leva para um flat lá, com móveis velhos e tudo, falando, não, você não pode entrar na sua casa. Nem pro meu prédio eu pude ir. Mas por que isso, cara? É um negócio que, para explicar, é muito triste, entendeu? Porque não precisava disso. Você estava lá 6 meses já? Isso já era no final da primeira temporada. Nos primeiros 6 meses já queriam me trocar, porque é assim que eles fazem, lá que eu aprendi, porque o mesmo empresário que me leva, lá tinha 3 times que podia fazer grandes negócios. Só que cada time desse pode ter 3 estrangeiros. Então nós falamos de 9 atletas, só para 12 equipes. Uhum. Esses times, se eu ficar lá 3 anos, ele leva você 3 anos ou 3 anos, o empresário que me levou não ganha mais dinheiro de comissão. Então, mesmo que me levou, que te levou, ele oferece outro, ele vai querer te tirar. A não ser que você esteja assim... arrebentando. Eu nunca fui Ronaldo, nem Ronaldinho, nem Rivaldo, e não ia ser lá também. Uhum. Então, chega nesse ponto que ele acaba te forçando a saída. E eles fazem todo esse terrorismo. E você que rescindiu? Ou eles rescindiram e pagaram tudo? Pagaram tudo nada. E o Inter acabou vindo e eu retornei pro Inter. Falei pro Inter, não paga nada. E na última hora ainda, eu nem abri mão. Eles ficaram me devendo 300 mil euros. Que eu tenho certeza que eles falaram pro Sheik que me pagaram. Porque eu falei com o Sheik, eu falei, eu não recebi. Fica tranquilo que você vai receber. Só que no último minuto, se eu não assino, eu não me transfiro. Mas a situação que eu passei, eu falei, qualquer dinheiro do mundo não vale a pena eu ficar aqui. Esquece. E aí eu fiz isso, acabei assinando, o Inter pagou um dinheiro para eles e eu fui embora. E acabei perdendo o Mundial por isso. Olha só como é que é. É uma decisão que o Tite, isso eu tenho que ser justo de falar, ele sempre falou, vão atrás do prestígio que o dinheiro vem, ao natural. Aí eu perdi esse grande momento. Pela questão do dinheiro, foi mais um grande ensinamento para mim como pessoa. E é bom compartilhar para que outros atletas aprendam, né? Também aprendam. Por quê? Você conquistar título, tem gente que fala que o título não compra um pão na padaria. Mas essa dignidade, essa história escrita, cara, não tem preço, bicho. Não tem mesmo. Não tem preço mesmo. É uma coisa e isso que vai te eternizar, vai falar quem você é, vai te diferenciar, de repente, dos atletas comuns. Pode até ter gente muito mais rica do que eu, mas de repente não tão realizada.